Charles do Bronx pode nunca ser páreo para os privilégios do irlandês Conor McGregor dentro do UFC e talvez dentro da usada, passando despercebido e tendo privilégios até mesmo no antidoping. Entenda atualmente a posição de uma possível luta entre Charles do Bronx e Conor McGregor. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Sport, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo curioso. Acredito que entendendo a situação e as escolhas e os privilégios que foram dados, foram ainda não, mas possivelmente podem ser dados para o McGregor, a gente saberá a posição aí do Charles do Bronx em relação a esse combate. Likezinho, te inscreve e bora conversar sobre este conteúdo. Então, iniciando esta saga que já vem aí acontecendo há talvez, acho que um ano um pouco mais forte, né, em relação a rumores do Charles lutar contra o McGregor, eu vou falar coisas que talvez vocês vão achar impossível. Uma delas, eu quero falar antes de falar do Charles, falar sobre o McGregor. Talvez ele consiga passar pelo teste mínimo de tempo da usada por apenas nada mais nada menos do que privilégio. Não sei qual vai ser a jogada, não sei se vão, que são 6 meses, tá? Porque ele está dizendo que vai conseguir lutar até o final do ano, talvez no último evento do ano. Contra quem vai ser? Ele tem aqui uma lista de lutadores. Só que antes a gente falar sobre isso tem a ver com o antidoping, que precisa de 6 meses de carência entrando nos testes. Já falamos sobre isso em outros vídeos, não vamos nos aprofundar novamente neste assunto. Mas, reiterando, 6 meses, não tem tempo do McGregor lutar esse ano, mas ele deu uma entrevista abrindo o jogo dizendo que será o primeiro combate de 3 que ele vai fazer em 2023. Até o próprio Cormier no canal do YouTube dele disse que as coisas podem acontecer de uma maneira que gere revolta, que gere uma manifestação entre os lutadores, porque o McGregor talvez burle o tempo mínimo de teste antidoping da usada e não se sabe qual vai ser a maneira e a movimentação que o seu empresário e outras pessoas aí responsáveis pela carreira do McGregor vão tomar, qual o caminho que eles vão tomar para poder, entre aspas, aí, ludibriar a usada. Ah, mas não foi ludibriado, ele estava já fazendo o teste, ele já estava sendo testado, só não foi aberto para o público, blá blá blá. Você sabe como é que as coisas podem acontecer quando se trata aí de muitos milhões de dólares em jogo. Tá? O Charles do Bronx, por sua vez, tem um compromisso extremamente importante daqui a pouco, mais uma vez contra o Islam, mais uma vez em Abu Dhabi, mais uma vez um dia de diferença para o último combate que eles tiveram. Se não me engano vai ser dia 21, o outro foi dia 22, ou vai ser dia 22, o outro foi dia 21, agora não tem essa cola aqui na mesa onde eu estou fazendo o vídeo. Só que assim, cara, existem alguns caras aí que estão aparecendo dentro deste vídeo, como por exemplo Justin Gaethje, que vai enfrentar o McGregor nessa sua tripla jornada dentro do UFC e talvez a sua aposentadoria total de pelo menos o esporte do MMA. O Charles está dentro, Caio? Que nós estamos curiosos para saber é do Charlinho. Olha, o McGregor disse que vai enfrentar Michael Chandler para tirar aí para fazer o tirateima real e não perder todo esse trabalho que eles fizeram no TUF. Depois, ele está afim, eu já imaginei que ele iria fazer isso, de pegar o cinturão BMF, que para ele se considera tal. E para quem não entende o que é o cinturão BMF, que é o Baddest Motherfucker in the World, que é o cara mais fodão do mundo, é para lutadores que entregam trocação, que entregam sangue, que entregam dinâmica, velocidade, explosão e boxe, kickboxing e muay thai. Karatê, seja lá o que for. Não é para luta agarrada. Não é. Então assim, normalmente dentro desses combates do BMF já é a aura, a tendência da trocação, a tendência de tu lutar aí de uma maneira que deixa o público em polvorosa. Não é o caso de lutadores que têm como base o jiu-jitsu, como base as finalizações. Tá? Então eu descarto o Charles do Bronx dentro de uma disputa de um cinturão BMF. É impossível? Não, não é impossível. Mas não é o perfil do Charles. O perfil é do Justin Gaethje, do Chandler,
até do Nate Diaz, obviamente, enfim, ok. Então teremos o Michael Chandler com o McGregor até o final do ano, que ele precisaria burlar a usada, então não sei como é que isso vai acontecer, são 6 meses de carência aí para ser testado. Depois ele enfrentaria o Justin Gaethje pelo cinturão BMF e depois ele faria uma trilogia com Nate Diaz, mas esse desempenho meio pífio aí do Nate com a luta do Jake Paul, para muitos não foi legal para que ele volte para o UFC. Porém, eu vou colocar numa contrapartida a visibilidade que o Nate Diaz trouxe e a visibilidade que o Nate Diaz ganhou. Então, digamos que a gente não, né? O mundo turbinou o Nate Diaz, principalmente o Jake Paul foi responsável por isso, para ele estar aí como um popstar. E sim, curioso de vermos uma finaleira do Nate aí dentro do UFC, estando 1-1 para Nate versus McGregor. Primeiro o Nate venceu finalizando e segundo o McGregor venceu não como ele queria, que ele queria nocauteando. Então talvez ele tenha a possibilidade de fazer isso agora, vendo que o Nate não está numa crescente, e sim numa decrescente. A possibilidade é muito grande que ele nocauteie sim o Nate Diaz. O Nate maravilhosamente bem aceite tudo isso. Onde Charlinho se encontra? O rei da mídia de hoje em dia, o menino dos milhões, o menino que foi numa loja e gastou 200 mil reais e bateu o recorde pleno dentro desta loja aí, que eu esqueci qual é, uma loja aí conhecida do YouTube de São Paulo, lá, enfim. Eu acredito que o Charles, ele não passará pelo radar do McGregor a partir de agora, porque mais ou menos foi setado a carreira final, aí, os momentos finais do McGregor. Como assim, Caio? O que você está dizendo com isso? Pois bem, se vocês se deram conta, o McGregor vai lutar contra trocadores. Nate Diaz não tem como... Quer dizer, finalizou ele na primeira luta, tudo bem, beleza, mas hoje em dia o Nate não teria prazer nenhum em fazer isso. Chandler, trocação. Ah, mas tem wrestling, pode botar pra baixo, papapá. Ok, mas vocês sabem que contra o McGregor vai ser trocação pura. E Justin Gaethje também, wrestler, pode botar pra baixo, mas vocês sabem que vai ser trocação pura. Agora, Charles do Bronx, tem trocação? Claro que tem. Pode nocautear? Pode. Pode largar um knockdown no McGregor ou até um nocaute? Pode. Mas o Charles com certeza gostaria de vencer o McGregor. O Charles não é burro. Não estou dizendo que o Chandler seja burro, ou que o Justin Gaethje seja burro, ou que o Nate Diaz seja burro. Mas eles têm outra metodologia, eles têm outro pensamento. O Charles tem pensamento de cinturão, tem pensamento de campeão, de botar a cinta ali de ouro ali, ou de seja lá qual for o material do UFC, e estar no topo. Já esses caras hoje estão pensando no Money Fight e entregar apenas um show. Estão aí trazendo uma maneira diferente de se lutar. Mas o Charles, ele é competição. O Charles é mais finalizações, sou o dono do cinturão, quero defender. Eu gosto muito dessa mentalidade, acho muito legal, não tem que se perder isso em lutas apenas valendo dinheiro. Mas, como ele já tinha batido muito na tecla de que ele gostaria de enfrentar o McGregor, eu acho que pelo menos este acontecimento não vai sair do papel. Agora, eu não sei se eu gostei muito não dessas escolhas aí do McGregor, acho que ficou meio... Tá, tudo bem. Não, Justin Gaethje vai ser da hora contra o Justin Gaethje. Eu não sei se contra o Chandler vai ser tão legal. E o pior pra mim foi Nate Diaz, pra ser sincero. Mas enfim, o que vocês acham aí sobre essa escolha do McGregor? Aonde que se encontra tudo isso? E principalmente o lance da ousada. Até daqui a pouco em mais um vídeo. Grande abraço.